1 Samuel, capítulo 4. A palavra de Samuel se espalhava por todo Israel. Os filisteus vencem os israelitas. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou perto de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam junto a Afeque. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel, e, travado a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 homens no campo de batalha. Quando o povo voltou ao acampamento, os anciãos de Israel disseram: "Por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Tragamos a arca da aliança do Senhor que está em Siló, para que ela venha ao nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos." Então o povo mandou trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que está entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. A arca da aliança é tomada. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar bem alto, até que a terra tremeu. Quando os filisteus ouviram o som dos gritos, disseram: "Que quer dizer este barulho no acampamento dos hebreus?" Quando souberam que a arca do Senhor havia chegado ao acampamento, os filisteus ficaram amedrontados e diziam: "Os deuses vieram ao acampamento." Diziam mais: "Ai de nós, nunca aconteceu tal coisa antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses poderosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Ó filisteus, sede fortes e corajosos, para que não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles foram de vós. Sede homens e lutai." Então os filisteus atacaram, e Israel foi derrotado, fugindo cada um para sua tenda. Houve grande matança, pois foram mortos 30.000 homens de infantaria de Israel. A arca de Deus também foi levada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. A morte de Eli. Então um homem de Benjamim, correndo do campo de batalha, chegou no mesmo dia a Siló, com as roupas rasgadas e coberto de terra. Quando ele chegou a Siló, Eli estava atento, assentado numa cadeira na beira do caminho, porque seu coração estava ansioso por causa da arca de Deus. E quando aquele homem chegou e contou isso na cidade, a cidade toda rompeu em lamento. Ouvindo os lamentos, Eli perguntou: "Quem é esse alvoroço?" Então o homem apresentou-se, chegou e contou a Eli. Eli tinha 98 anos e os seus olhos estavam parados, de modo que já não enxergava. Então aquele homem disse a Eli: "Estou vindo do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo." Eli perguntou: "O que foi que aconteceu, meu filho?" Então aquele que trazia as notícias respondeu: "Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, teus 2 filhos, Ofni e Finéias, também foram mortos, e a arca de Deus foi levada." Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, perto da porta, e quebrou o pescoço e morreu, porque era velho e pesado. Ele foi juiz em Israel durante 40 anos. A morte da mulher de Finéias. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e prestes a dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido levada e de que seu sogro e seu marido estavam mortos. Ela se encurvou e deu à luz por causa das dores que teve. Quando estava morrendo, as mulheres que estavam com ela disseram: "Não temas, pois tivesse um filho." Porém ela não respondeu, nem deu atenção a isso, mas deu ao menino o nome de Icabote, dizendo: "A glória se foi de Israel," porque a arca de Deus havia sido levada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: "A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi levada."
1 Samuel capítulo 5. A Arca da Aliança na terra dos filisteus. Os filisteus tomaram a Arca de Deus e a levaram de Ebenezer para Asdod. E tomando a Arca de Deus, os filisteus a colocaram no templo de Dagom, junto a Dagom. No dia seguinte, quando os habitantes de Asdod se levantaram de madrugada, Dagom estava caído com o rosto em terra diante da Arca do Senhor. Então levantaram Dagom e o puseram de volta no seu lugar. Mas quando se levantaram de madrugada no dia seguinte, Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre a soleira, restando apenas o tronco de Dagom. Por isso, até o dia de hoje, nem os sacerdotes de Dagom, nem todos os que entram no templo de Dagom em Asdod pisam na soleira de Dagom. Entretanto, a mão do Senhor pesou sobre os habitantes de Asdod e seus arredores, e os assolou, afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram isso, disseram: que a arca do Deus de Israel não fique conosco, pois a sua mão pesou sobre nós e sobre nosso Deus Dagom. Por isso, mandaram reunir todos os chefes dos filisteus e disseram: que faremos com a arca do Deus de Israel? Responderam: que ela seja levada para Gate. Assim levaram a arca do Deus de Israel para lá. Mas depois que a levaram para lá, a mão do Senhor castigou a cidade, causando grande pânico, pois feriu os homens da cidade, desde o menor até o maior, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Egrom. Mas quando a arca de Deus chegou a Egrom, os moradores de Egrom exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel para matar a nós e ao nosso povo. Mandaram reunir todos os chefes dos filisteus e disseram: tirai daqui a arca do Deus de Israel e devolvei-a a seu lugar, para que não mate a nós e ao nosso povo. Porque toda a cidade estava aterrorizada e a mão de Deus pesava muito sobre ela. Pois os homens que não morriam eram feridos com tumores, de modo que o clamor do povo da cidade chegava até o céu. 1 Samuel, capítulo 6. Os filisteus devolvem a Arca da Aliança. A Arca do Senhor ficou na terra dos filisteus por 7 meses. Então os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores para dizer-lhes: que faremos com a Arca do Senhor? Dizei como devemos devolvê-la ao seu lugar. Eles responderam: se devolverdes a arca do Deus de Israel, não a mandeis sem nada, mas deveis enviar uma oferta pela culpa. Então sereis curados e ficareis sabendo porque o poder divino vos atinge. Então perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número dos chefes dos filisteus, porque a praga é uma, e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos chefes. Fazei imagens dos vossos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra. E dai glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie o peso da sua mão de cima de vós, de vossos deuses e da vossa terra. Por que endureceis o coração como fizeram os egípcios e o faraó? Depois do castigo divino, não deixaram ir o povo, que por fim se foi? Agora fazei uma carroça nova, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi posto jugo, amarrai-as à carroça e separai os bezerros delas, deixando-os no curral. Tomai a arca do Senhor e colocai-a na carroça. Colocai também um cofre ao seu lado, com as joias de ouro que deveis oferecer ao Senhor como oferta pela culpa, e assim deixai-a ir. Observai então se ela subir em direção ao seu território, a Bet-Semes. Foi ele quem nos enviou este grande castigo, mas se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, e que isso nos sucedeu por acaso. A arca é devolvida com presentes. Assim fizeram aqueles homens: tomaram 2 vacas com crias, amarraram-nas à carroça e fecharam os bezerros no curral. Também puseram a arca do Senhor sobre a carroça, bem como o cofre com os ratos de ouro e com as imagens dos seus tumores.
Então as vacas foram caminhando diretamente em direção a Bet-Semes, seguindo a estrada, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os chefes dos filisteus foram seguindo-as até o território de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale e se alegraram quando viram a arca. Ao chegar ao campo de Josué, em Bet-Semes, a carroça parou ali, onde havia uma grande pedra. Cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas ao Senhor em sacrifício. Então os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre com as joias de ouro que estava junto a ela, e os puseram sobre a grande pedra. E no mesmo dia os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Quando os 5 chefes dos filisteus viram aquilo, voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Um por Asdod, um por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate e outro por Ecrom. Assim como os ratos de ouro, de acordo com o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 chefes, desde as cidades fortificadas até os povoados campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor é testemunha disso, pedra que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, em Bet-Semes. A arca chega a Quiriate-Jearim. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu 70 homens do povo. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor o havia ferido com tão grande matança. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia permanecer diante do Senhor, este Deus Santo? A quem enviaremos para que se afaste de nós? Enviaram mensageiro aos habitantes de Quiriate-Jearim, para lhes dizer: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Vinde e levai-a para vós.